Você está com a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, no capítulo 41. Mas o livro de Gênesis é um livro de novos começos, é um livro de novidades. Porque no capítulo de número 1, logo o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o que nós encontramos? Nós encontramos Deus criando todas as coisas. Deus cria o céu, Deus cria a terra, Deus cria o mar, Deus cria o sol, Deus cria as estrelas, Ele cria a lua, Ele cria as plantas, Ele cria os animais e finalmente Ele cria os homens. Só que no capítulo 6, isso acontece no capítulo de número 1, no capítulo de número 6, o que nós vemos? Logo após o dilúvio, quando tudo aquilo que Deus havia criado foi destruído, o que nós vemos? Vemos Deus recriando, Deus recomeçando, Deus fazendo um novo de novo. Por isso que nós conseguimos enxergar claramente que quando um ciclo se fecha, um outro se inicia. Talvez você esteja aqui nesta noite, muito triste, talvez angustiado, porque um ciclo se fechou na sua vida. Pode ser um ciclo profissional, um ciclo financeiro, um ciclo de um relacionamento, um ciclo emocional, mas alivia o seu coração, porque um novo ciclo se abre também na sua vida. Por isso tem um louvor lindo que fala, quando uma porta se fecha aqui, uma outra se abre ali. Este é o trabalhar de Deus. Meu irmão, não há nada na sua história que Deus não possa recomeçar. E a nossa mensagem de hoje, ela é baseada na história de José. Você conhece a história de José? A vida de José é um símbolo de novos começos. O que diz a história de José no começo? Ele era o filho amado do seu pai Jacó, era o filho predileto, e os seus irmãos o invejaram, os seus irmãos o odiavam, seus irmãos vão jogá-lo numa cisterna, num poço, vão vendê-lo como escravo. E qual é o momento agora? Ele era um filho amado, querido, estava na casa do seu pai. De repente, do dia para a noite, ele se vê literalmente no fundo do poço. Logo mais, ele se vê lançado numa prisão. Nós começamos a olhar que algumas portas foram se fechando na vida de José, mas também nós vemos que Deus dá uma reviravolta na história dele, e de repente ele está no trono, ele está no governo do Egito, como governador do Egito, o homem mais importante. Então a Bíblia que nos revela que Deus pode mudar qualquer situação, mas para viver novos começos na sua vida, você precisa ter algumas atitudes. Se você quer um casamento diferente, uma vida profissional diferente, um relacionamento diferente, você precisa de atitudes. Diga assim comigo, atitudes. Por quê? Quem não conhece a história de José pode dizer assim, cara de sorte esse, hein? Olha, de repente, do nada, governador, do nada, de repente, nós temos que conhecer a história dele. É um homem de atitudes. José não foi um homem de sorte, foi um homem de atitudes. E eu quero ver então com você nesta noite 7 atitudes de José para viver um novo de Deus. Quem quer viver um novo de Deus aqui, levanta a mão. Quem crê que Deus é poderoso para recomeçar algo que se fechou na sua vida? Você crê? Então essa noite é uma noite de recomeço na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, em primeiro lugar, para que você possa viver um novo de Deus, desapegue-se de tudo o que Deus já deixou para trás. Se você quer viver um novo de Deus, um ciclo novo na sua vida, uma nova etapa em relacionamentos, na área profissional, não importa, você precisa se desapegar de tudo que Deus já deixou para trás. Qual era a história de José? Eu acabei de dizer, ele foi odiado pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, só que um dia a vida de José muda. Agora a vida, como diz assim, a roda virou para José. Um dia ele estava lá embaixo, agora ele estava por cima. Agora ele estava no auge da sua vida, no auge da sua carreira, como governador do Egito. Ele se casa, o seu primogênito, o seu filho nasce. Olha o que ele diz quando o seu filho nasce. Gênesis 41, verso de número 51 diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai.
Ele vai colocar o nome do seu filho mais velho, primogênito, de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer da casa do meu pai, de todo o sofrimento que os meus irmãos me causaram, da dor que os meus irmãos me fizeram. E o que a Bíblia nos revela? A Bíblia não nos apresenta um José magoado, a Bíblia não nos apresenta um José vingativo, a Bíblia não nos apresenta um José rancoroso, ela nos apresenta um homem livre das dores do seu passado, e isso é importante. Ele tinha tudo para ser um homem vingativo, um homem amargo, um homem rancoroso, mas ele é o quê? Um homem curado no seu interior, um homem curado na sua alma. E meu irmão, preste atenção, José não teve amnésia, mas aquilo que tinha machucado a sua vida não tinha mais poder de paralisar a sua vida. Mas eu vou ter amnésia do que me fizeram, do que puxaram meu tapete, de que me maltrataram? Não, mas quando você olha para aquilo não te fere mais, não paralisa o seu presente e principalmente não paralisa o seu futuro, é porque você está sarado. Esta é a visão de José, é assim que nós enxergamos um José, porque tem gente que ele é governado pelo passado, tem gente que não vai a uma festa porque ele está preso ao seu passado, tem gente que não vai a um casamento porque teve um casamento frustrado, diz: não, eu não quero mais ver isso, porque eu não me iludo mais com essas coisas. Tem gente que não se relaciona por causa de um passado. Meu irmão, minha irmã, novos começos chegam nas nossas vidas quando nós deixamos para trás o que não deu certo. Deus não está interessado com o seu passado, Deus está interessado com o seu futuro. Então Ele manda te dizer: deixa para trás aquilo que Ele já deixou para trás. Este é o primeiro passo para vivermos um novo de Deus. Tem gente que num comércio não deu certo, esquece, parte para outra. Um relacionamento, vai para outro e se desvincula com o passado, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Olha uma segunda atitude de José: rompa com o ciclo de derrotas familiares. Diga assim comigo: derrotas familiares. Nós precisamos romper com os ciclos de derrotas familiares. Gênesis 50, versos 19 a 20, diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha que interessante, seus irmãos o venderam, seus irmãos lhe causaram dor, sofrimento, e ele faz o quê? Ele vai olhar para os seus irmãos e vai dizer assim: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas agora eu vou romper com essa aliança familiar, esse ciclo de derrotas familiares, porque a família de José, ela era governada por um espírito de mentira. Você vai ver desde lá de trás do seu bisavô Abraão. Abraão, quando houve fome em Canaã, na terra de Canaã, ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele fica com medo que o matassem para ficar com a sua mulher, que era muito bonita, Sara. Ele vai dizer assim para o povo da cidade, quando perguntarem, ele combina com Sara. Quando os homens perguntaram: quem é esta mulher? O que ela é sua, diz você, Abraão? Não, ela é minha irmã. E quando então o rei Abimeleque fica sabendo que ela era irmã de Abraão e não sua esposa, ele o toma e leva para o seu harém. Ele coloca em risco a sua família, ele coloca em risco a sua mulher, ele por causa de uma mentira. E o grande problema é que futuramente esta herança familiar passa para Isaac, o filho de Abraão. Exatamente assim como fez Abraão, foi reproduzido através de Isaac. Ele chega também na cidade lá no Egito, também a sua mulher vai ser levada, porque ele mente. E agora esse espírito de mentira chega até a vida de Jacó, o pai de José, porque a Bíblia diz que ele vai enganar o seu pai e vai tomar a bênção da primogenitura de Esaú. Esse espírito de mentira vai se desencadeando e reproduzindo na família, passa por Abraão, vai para Isaac, está em Jacó, e que agora também vai para os irmãos de José. Porque os irmãos de José fazem o quê? Eles vão pegar José, vão jogá-lo no fundo do poço e vão dizer assim: eles pegaram a
túnica de José, a capa de José, vão pegar um animal, vão matar, vão ensanguentar, colocar aquela túnica no sangue e vão mandar para o pai dizendo assim: olha, um animal comeu José, um animal matou José. E o pai sofre com aquela mentira por 20 anos. A família de José, ela era carregada de um espírito de mentira, havia um ciclo de mentira, havia um ciclo de derrotas que vai de Abraão até José, até os irmãos de José, meu irmão. Mas quando chega em José, esse ciclo é quebrado. Eu não sei, meu irmão, se houve algum ciclo na sua família, mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus é poderoso para quebrar todo o ciclo de maldição hereditária em nome de Jesus. Até José, a família dele era uma família confusa e conturbada. Quando José entra na história, ele quebra esse vínculo, ele para com tudo isso. E sabe qual é a chave para que José quebre esse ciclo de derrota na sua família? Uma palavra simples e pequena que se chama perdão. Diga assim: perdão. Ele rompe com o ciclo de derrotas e destruição na sua família com uma palavra que é perdão. Perdão não é o que fizeram com você, mas é como você lida com o que fizeram com você. José, como eu disse há pouco, ele tinha tudo para ser um homem agressivo, um homem vingativo, mas não, ele é um homem curado, porque ele resolveu perdoar. Quem é ferido, fere, quem é machucado, machuca. Precisamos tomar cuidado com isso. Com José é diferente. Meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo nós somos novas criaturas. Você precisa quebrar todo o ciclo de derrota na sua vida, em nome de Jesus. Se na tua família todo mundo se divorciou, você não vai se divorciar em nome de Jesus. Isso é quebrar um ciclo de derrota, porque existem famílias que o ciclo é de divórcio. O pai divorciou, o avô divorciou, o irmão divorciou, o primo divorciou, todo mundo, mas com você não vai ser igual em nome de Jesus. José vai quebrar o ciclo. Se seus pais não eram carinhosos, você vai mudar o ciclo. Se os seus pais só brigavam, você só via discussão na sua casa, na sua família, Deus te levantou para quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Existem famílias que são marcadas pelo vício. Vício do álcool, vício da droga, vício da pornografia, vício do adultério, problemas com o adultério. Deus te levantou, meu irmão, para quebrar esse ciclo. Existem famílias que o ciclo é de perdas, de derrotas, de fracasso. Tem gente que só vive em fracasso. A família é uma família de fracasso, é uma família que vai e de repente perde tudo, e aí vem uma outra geração, começa e perde tudo. Deus te levantou para ser um José na sua casa, na sua família, quebrar maldições em nome de Jesus. José foi o autor da sua história. Diga assim: eu serei o autor da minha história. Diga assim: comigo será diferente em nome de Jesus. Sabe o que era o fator importante, determinante na vida de José? Ele se posicionou. Ele disse assim: comigo será diferente. Diga assim: comigo será diferente. Você tem que se posicionar. Não importa se seu tio foi, se seu pai, sua mãe, seu bisavô, não importa. Se posicione. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus e comigo será diferente em nome de Jesus. Qual era a história da família de José? Era uma história de adultério, de incesto, de fracasso, de mentira. Ele resolveu destruir esse ciclo e com ele foi diferente. Você olha a partir da história de José, você não vê mais aquele ciclo. Não havia mais mentira, não havia adultério, não havia incesto, porque ele decidiu quebrar com aquele ciclo. Diga assim: todo ciclo de maldição está quebrado na minha vida, em nome de Jesus. Terceira decisão, atitude de José: decida servir onde Deus te colocar. Diga assim: eu vou servir aonde Deus me colocar. Gênesis 39:4. Agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Esse momento está falando que logo depois que ele foi vendido, como ele foi levado pelos mercadores como escravo para o Egito, e lá ele foi vendido. Ele foi comprado por um homem que chamava Potifar. Agora ele vai para a casa de Potifar como escravo. Mas ele fez o quê? Ele decidiu servir
servir onde ele foi colocado. Ele estava na casa de Potifar e ele foi o melhor escravo da casa de Potifar. Ele resolveu fazer a diferença. Ele não estava ali como há muitos outros poderiam dizer: ah, mas eu sou escravo, não estou nem aí. Eu vou ser escravo, isso aqui não é meu, eu não estou nem aí. Porque tem gente que não cresce na vida, porque ele entra numa empresa e diz assim: ah, isso aqui não é meu papel. O papel cai no chão, literalmente, no lixo, cai no chão. Não, eu não pego porque não caiu da minha mesa, caiu do fulano, o problema é dele. Tem gente que não avança, por quê? Porque não decide servir, não decide fazer. Ele disse: não, isso aqui é do meu patrão, eu não vou cuidar. Isso aqui é não sei o quê. Não, José decidiu servir aonde Deus o colocou. Lá na frente, ele vai ser injustiçado pela mulher de Potifar e ele vai ser lançado na prisão. Olha a atitude de José na prisão. Gênesis capítulo 39, verso 22 diz assim: por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou o responsável por tudo o que lá sucedia. Ou seja, ele estava como escravo na casa de Potifar, ele servia, e servia com excelência. Diga assim: excelência. Porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Sirva a Deus com excelência. Enquanto Deus colocou ele na casa de Potifar como escravo, ele servia com excelência. Ele foi parar na prisão, ele se torna um administrador da prisão, ele ganha a confiança ali do diretor da prisão, porque servia com excelência. Aonde José estava, ele servia com excelência. Meu irmão, aonde Deus te plantou, te semeou, sirva com excelência. Seja o melhor funcionário da sua empresa, seja destaque na sua empresa, e você vai servir, vai ser abençoado, porque o caminho do milagre está no serviço. Diga assim: o caminho do milagre está no serviço. Sabe por quê? Tem gente que vem, ora, faz campanha, busca Deus e fica esperando o novo chegar para depois servir. Meu irmão, minha irmã, com Deus é diferente. Diz assim: ah não, quando Deus me der eu vou fazer. Não, com o reino de Deus é diferente. Você faz, você se doa, você oferta, depois o milagre chega. A Bíblia diz que José, primeiro ele serviu na casa de Potifar, ele serviu na prisão, e depois então ele foi o segundo homem mais importante do governo. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Porque tem gente que está prometendo para Deus: se o Senhor der eu vou fazer, se o Senhor me der um emprego eu vou dar o dízimo, se o Senhor me abrir uma porta eu vou honrar. Não, meu irmão, comece a servir em nome de Jesus. Primeiro José serve, depois Deus abre a porta. Qual é a maior lição que Jesus nos deixa? O maior legado de Jesus. Jesus não disse para nós termos um grande nome importante, um nome que fique nos anais da história. Jesus não disse para nós deixarmos escritura, que isso é o mais importante, para deixarmos um grande patrimônio para os nossos familiares, que isso será o grande legado. Não, ele disse o quê? Qual é a maior lição de Jesus? Ele nos deixou uma toalha e uma bacia. Diga assim: uma toalha e uma bacia. Este é o legado que Jesus nos deixou. Na sua última ceia, na sua última ministração da ceia, ele deixou um legado. Não foi patrimônio, não foi herança, não foi dinheiro. Ele deixou um ensinamento. Ele foi diante dos seus discípulos que estavam na mesa, ceando. Ele pega uma bacia cheia de água, leva. Ele pega uma toalha, ele vai lavar os pés de cada um dos discípulos e vai enxugar. E ele vai dizer assim, alguns não entendiam, diz assim: mestre, o senhor vai lavar os nossos pés? Não, nós não somos dignos disso. O que ele está dizendo? Eu estou ensinando para vocês o que vocês vão fazer. Assim como eu estou servindo, vocês vão servir. Este é o meu chamado e o teu chamado. É servir ao próximo, é servir a Deus. Como que o mundo enxerga uma pessoa importante? E o reino de Deus é muito diferente, precisamos entender isso. O conceito do mundo é diferente do reino de Deus. No mundo, nós recebemos para servir. Agora com Deus é diferente, nós servimos para receber. Qual é o conceito do mundo? Uma pessoa grande, uma pessoa importante, você olha quantas pessoas o servem. Se ele tem um monte de gente ao seu lado servindo, o camarada é importante. Você olha alguém chegando, de repente para um carro, sai um motorista, ele abre a porta, vem um monte de segurança atrás, ele chega na empresa dele, ele tem a secretária, ele tem uma copeira, ele tem gente servindo. Você fala assim: uau, esse camarada é importante, ele tem 20 pessoas o servindo, ele tem 10 pessoas do seu lado servindo. Todo mundo fala assim: esse é grande. O reino de Deus é diferente. Quanto mais gente nós servimos, mais nós somos importantes no reino. Essa é a grande diferença. Então, meu irmão e minha irmã, para viver um novo começo em 2019, decida servir e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Em quarta atitude de José,
tenha um relacionamento íntimo com Deus. Gênesis 41, versos 15 e 16, diz assim: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Você conhece a história? O faraó tem um sonho, ele fica perturbado, ele sonha, ele vai sonhar com as vacas, ele vai sonhar com os trigos, ele vai chamar todos os magos, os encantadores do Egito, e ninguém consegue decifrar o sonho de faraó. E aí ele então ouve daquele prisioneiro que lá na prisão tinha um homem que interpretava sonhos, que era José. Ele manda chamar a José: é verdade que você interpreta sonhos? É verdade que você é um adivinho? Ele vai dizer o quê? Não, mas Deus vai me revelar. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho intimidade com Deus, Deus vai me mostrar. E nós geramos intimidade com Deus através de estudo da palavra, leitura da Bíblia, oração com Deus. E quando nós decidimos o quê? Ter intimidade com o Senhor. Você precisa ter intimidade com Deus, você precisa andar mais com Deus em 2019. Por isso que o profeta diz assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, diz o Senhor. Porque tem gente que só busca Deus quando é a última saída. Tem gente que só se lembra de Deus quando não tem mais nenhuma porta para bater. Ele já tentou de tudo. Ele já tentou todos os tipos de tratamento, ele já tentou pedir dinheiro emprestado para todo mundo, ele já tentou o primo, ele já tentou o pai, já tentou o tio, já tentou todo mundo. Aí quando todas as portas se fecham, ele olha para Deus. Tem gente que só consegue olhar para Deus quando está no fundo do poço. Porque no fundo do poço você não consegue olhar para frente e para trás, não tem saída. Se olhar para baixo não tem saída, aí você olha para o alto, aí você olha para Deus, aí então Deus te tira do fundo do poço. Mas não deixa chegar no fundo do poço para olhar para Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele quer nos restaurar, quer nos levantar antes em nome de Jesus, amém? Em quinto lugar, quinta atitude de José: seja radicalmente obediente a Deus. Diga assim: radicalmente. Deus quer que eu e você sejamos radicalmente obedientes ao Senhor. Olha que passagem, Gênesis 39, versos 7 a 9. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José estava na casa de Potifar, agora ele ganhou a confiança de Potifar, ele era escravo, ele se torna o administrador da casa de Potifar, ele já tinha melhorado de vida, já estava cuidando da casa, estava morando na casa de Potifar. A mulher de Potifar começa a dar em cima dele: venha, deite-se comigo, venha, deite-se comigo. E ele diz o quê? Não vou fazer isso. Não vou me deitar com você. Poderia eu fazer isso contra Deus? Olha o que ele está dizendo: eu estaria pecando contra Deus. Um homem radicalmente obediente a Deus. Sabe o que ele poderia pensar? Quando nós falamos do contexto familiar de José, para você entender, quando a mulher diz assim: olha, vem, deite-se comigo. E detalhe, a Bíblia vai contar que ela vai fazer o seguinte: ela vai mandar todos os empregados embora. A casa estava vazia, só tinha José e ela vai chamá-la, vai pedir para que ele se deite com ela. Não tinha mais ninguém. Sabe, uma voz que podia sussurrar aqui no ouvido de José seria a seguinte: não tem problema, na tua família todo mundo fez isso. Porque essa é a histórico familiar de José. Por isso que eu falei que nós temos que romper com o ciclo de derrotas, romper com o ciclo de maldição na família. Porque o que aconteceu na história da família de José? O irmão dele se deitou com a madrasta. O que era se deitar com uma mulher? Se o irmão se deitou com a madrasta, o outro irmão de José engravidou a nora. Olha que destruição de família, que família em que via, que família disfuncional que vinha José. Um irmão se relaciona com a madrasta, o outro vai engravidar a nora, e de repente ele está numa casa sozinho com uma mulher que não era nada deles. Assim: vem, deite-se comigo. Ele disse: não,
ele foi radicalmente obediente a Deus. Meu irmão, minha irmã, a história da família de José dizia, não tem problema, mas ele é radicalmente obediente a Deus. Ele vai dizer, não, meus irmãos caíram, mas eu não caio. Meu irmão, minha irmã, seja radicalmente obediente a Deus. Não importa o que fizeram, não importa se a sua família fez, não importa se todo mundo faz, você não faz. Qual que é a pegada dos jovens hoje? Qual que é o grande problema de lidar com os jovens? Todo mundo faz. Não é assim? Você não faça isso. Mas por que eu não faço se todo mundo faz? Mas você não é todo mundo. Todo mundo já escutou isso, né? Desde criança, quem já escutou, né? Eu já esqueci, né? Eu falava, mãe, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Não é assim? E aí o problema é que a gente é vacilão e acaba indo, né? Agora, José não. Um homem radicalmente obediente a Deus. Sexta atitude de José. Tenha uma mentalidade generosa. Diga assim, mentalidade generosa. Gênesis capítulo 50, verso número 21. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. E lhes falou amavelmente. Qual que é esse contexto? José agora está como governador do Egito, está o homem mais poderoso do Egito, o homem mais poderoso do mundo daquela época, que era o Egito. Seus irmãos agora estão diante dele, seus irmãos tinham medo que ele se vingasse deles. O que ele está dizendo? Não tenham medo, eu vou sustentar vocês, porque em Canaã houve fome, em Canaã não tinha alimento, seus irmãos estavam padecendo de fome, seus pais estavam padecendo de fome, sua família estava padecendo de fome, enquanto no Egito tinha prosperidade. Sabe o que ele faz? Ele manda trazer toda a família para o Egito, ele os coloca numa região fértil do Egito, ele vai sustentar a família dele, porque José não tinha uma mentalidade de escassez, ele tinha uma mentalidade de abundância. Diga assim, abundância. E preste atenção, olha para mim, abundância não é questão social nem financeira, é uma questão de mentalidade. Diga assim, mentalidade. Você precisa ter abundância. Você pode dizer para mim, mas eu não tenho condição social, eu não tenho condição financeira para ter uma vida abundante, mas ela não tem a ver com essa condição, ela tem a ver com a mente, porque olha a história de José. José viveu como escravo. Diga assim comigo, escravo. Pergunto para você, escravo tem alguma coisa? Nada, absolutamente nada, nem a roupa não era dele, ele ganhava. Escravo não tem nada. Ele sai da escravidão e vai parar na prisão. Alguém na prisão tem alguma coisa? Tem direito a alguma coisa? Escravo tem direito a alguma coisa? Não. Escravo não tem direito a nada e não tem nada. Prisioneiro não tem direito a nada e não tem nada. Mas qual era o problema? Ele não tinha a mentalidade de escassez, porque alguém na prisão podia dizer, eu não tenho nada. O que você tem? Nada, sou prisioneiro. E lá na prisão, agora na casa de... eu sou escravo. Não, escravo não tem direito a nada. E ele podia crescer com essa mentalidade de escassez na sua cabeça. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não vou dar nada na vida. E ele não tinha essa mentalidade. Ele tinha uma mentalidade de abundância. Tanto que quando agora ele está no Egito, ele faz o quê? Ele vai então abençoar a sua família. Ele era um homem generoso. Meu irmão, minha irmã, você precisa ser generoso. Você precisa entender qual é o seu propósito. A única coisa que pode te parar é aquilo que te move, porque tem gente que é movido pelo dinheiro, tem gente que é movido pelo status social, tem gente que é movido pelos elogios, e quando isso acaba ele para. Já viu? Tem gente que o propósito dele é dinheiro. Não, eu quero ganhar dinheiro, aí ele ganha dinheiro, aí um dia o dinheiro acaba, ele perde dinheiro, parou a vida dele. Quanta gente se conhece parado porque acabou o dinheiro? Um monte. Por quê? Aquilo que o movia era o dinheiro. Tem gente que ele é movido pelo status social, ele quer ser aplaudido, ele quer receber elogio. O dia que ele perde isso daí, a vida dele para, a vida dele estagna. Quanta gente você conhece que também viveu desse jeito? Você é movido pelo que você pelo seu propósito. Meu irmão, quanta gente já não parou de servir a Deus no ministério? Por quê? Porque os elogios acabaram, porque as palmas acabaram. E aí ele vai parar. Por quê? Qual era o propósito dele? Servir o reino? Não. Ele queria aplausos, ele queria status, ele queria aparecer. Quando isso acaba, parou, paralisou na vida. Meu irmão, minha irmã, seja generoso. Se Deus te abençoou, você seja uma bênção na vida dos outros, em nome de Jesus. Amém? E sétimo e último lugar para nós orarmos, esteja pronto para receber as bênçãos de Deus. Diga assim, Senhor, eu estou pronto para receber das tuas bênçãos.
Sabe por quê? Tem gente que quando a bênção chega, ele não está preparado. Sabia disso? Tem gente que até para receber a bênção de Deus nós temos que estar preparados. Porque tem gente que quando chega não tem estrutura. Já viu que tem gente que se perde? Eu conheço um monte de gente que de repente do dia para a noite ficou milionário, não tinha estrutura, perdeu tudo. Por quê? Não está preparado para receber a bênção de Deus. Tem gente que está orando, de repente vê uma pessoa maravilhosa no caminho, e ele não tem estrutura e perde um bom relacionamento, perde um bom casamento, perde uma boa amizade. Olha só a história, Gênesis 41, versos 42 e 43. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. José foi abençoado. Diga assim: José foi abençoado. José foi o homem mais importante do mundo da sua época. Ele recebeu a bênção de Deus. Meu irmão, sabe por que ele recebeu? Ele estava preparado. E o que preparou José para a bênção? O que preparou José para receber aquela bênção? Talvez tenha sido só as lutas, só as adversidades. Em alguns momentos da vida ele podia até ter pensado: essa luta veio para me parar, essa luta veio para me matar, essa luta veio para roubar os meus sonhos. Não, Deus estava preparando ele para receber aquela bênção. Talvez, meu irmão, você pode estar aqui nessa noite dizendo: mas pastor, está apertado demais, pastor, não estou aguentando. Fica tranquilo, porque a sua bênção está chegando. É uma bênção grande, é uma bênção maravilhosa, em nome de Jesus, meu irmão. Deus está te preparando em nome de Jesus, amém? José levou o Egito para viver o melhor tempo de prosperidade da sua vida. Deus usou José para abençoar a sua família. Deus usou José para abençoar o mundo daquela época. Meu irmão, não sei se você já está entendendo. Deus vai te usar para ser um canal de bênção na sua casa, um canal de bênção na sua família. Aonde você estiver, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra profética para liberar para a sua vida. Sabe o que foi José para muita gente no Egito? Sabe o que foi José para muita gente lá do povo lá de Canaã? José foi uma resposta do céu. Eu quero dizer que você será uma resposta de Deus para muita gente em nome de Jesus. Tem gente que está orando para Deus operar no milagre, sabe, vai vir através da onde? Através da tua vida. Você vai ser uma resposta de Deus para muita gente em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, eu quero ser uma resposta de Deus para muita gente em nome de Jesus, amém? José foi uma bênção. Diga assim: eu serei uma bênção. Você lembra da história de Abraão? Deus disse assim: Abraão, e tu serás uma bênção. E agora José era uma bênção, e tu serás uma bênção, e você vai ser uma bênção, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Quem crê, diga amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor e se coloque de pé em nome de Jesus.